Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Um momento especial aqui nosso com o professor Vitor. Boa noite. Já estamos com o professor aqui, vamos aguardar ele pedir a permissão aqui para entrar. É claro que nós vamos permiti-lo, com certeza. Professor, estou aguardando só a sua solicitação para que a gente possa ter o prazer da sua entrada. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Prazer todo mundo aqui. O professor já entrou. Estou aguardando só o professor nos solicitar aqui a entrada, para que a gente já comecemos a falar com ele. Estamos todos muito ansiosos. Professor, senhor, vamos lá aceitando a entrada do professor Vitor. Uma alegria muito grande tê-lo aqui. E agora, está? Já estamos com o senhor. Só precisamos te ver. Pronto, só agora. Meu amor, que delícia! Todo bronzeado do Algarve. Que delícia! Aqui está no verão, como sabe, então aproveitamos para apanhar o sol, sem exagero, porque já sabe enquanto que... bronzeado, nós aqui estamos cheios de frio no Brasil. Pois, aqui o clima é distinto, não é? Quando você diz tem calor, a gente tem frio e vice-versa. Verdade. Professor, eu quero lhe agradecer imensamente, porque veja, o senhor, numa férias merecidas como essa, aceitar o convite da gente para interromper suas férias, para estar inaugurando esse momento aqui especial de lançar o curso nosso de gerontopsicomotricidade, só por uma amizade muito grande e um carinho que eu sei que o senhor tem conosco. Então, muito obrigado. Eu tenho, assim, um amor imenso pelo senhor e um respeito e uma gratidão que não tem tamanho. Então, o Brasil... Exatamente, é reciprocidade. É muito obrigado também. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito e sempre te escutar. É um livro que a gente lê. Porque a sua sabedoria é muito grande mesmo. Professor, esse encontro é para a gente falar um pouquinho da retrogênese. O senhor sabe que há 25 anos atrás, o senhor veio ao Brasil em especial para falar, eu acho que pela primeira vez, eu me recordo isso, sobre retrogênese psicomotora. Eu me recordo que aquela vez a gente chamou o primeiro encontro internacional sobre a terceira idade. O senhor se lembra disso? Isso, exato. Até porque a ideia do conceito da retrogênese é uma conceito, digamos, de origem russa e da escola vigotskiana, não é? Que tem uma visão do desenvolvimento humano extremamente simples e ao mesmo tempo profunda, não é? Nós somos seres vivos e, consequentemente, teremos uma fase de grande imaturidade, depois teremos uma infância muito longa para que essa imaturidade se torne, de facto, uma maturidade de excelência, e com o andar dos tempos, nós não somos imortais, nós vamos ficar exatamente com se costuma dizer, com o corpo murcho, não é? Então, essa dimensão
de voltarmos de facto à infância, até porque é muito possível que as pessoas possam ter que ficar totalmente dependentes, não é? E, portanto, ficam, de alguma forma, numa relação paralela como o bebé que nasce, no fundo, não é? Então, isso terá muito a ver com os conceitos da retrogênese, que só podem ser entendidos com os outros 4 conceitos que são, digamos, conceitos irmãos, fazem parte da mesma família, não é? De um lado, a filogênese, que é toda a nossa herança, digamos, biológica, digamos, toda a estrutura da nossa condição de vertebrado dominante e, portanto, digamos, de um banco de dados genéticos que 98% desfrutamos com outras espécies, como os primatas, não é? Mas em que os 2%, em números redondos, não é? Vão fazer exatamente o surgimento do género Homo, não é? E isso tem muito a ver com as conquistas que o ser humano vai, de facto, desenvolver ao longo de milhões de anos, que vão ter efeito numa complexificação entre a comunicação do corpo com a do cérebro, no fundo, não é? Porque o cérebro é um órgão do corpo e não o contrário, no fundo, não é? E, Exato. portanto, essa dimensão vai envolver depois, para que esse corpo tenha agilidade, para que esse corpo se insira numa cultura, para que esse corpo, de facto, vá adquirindo competências maturescentes, ele vai ter, digamos, um envolvimento enriquecido, que é, digamos, o papel da sociedade, o papel dos ecossistemas que envolvem a criança, o contexto do seu desenvolvimento, não é? E, portanto, esse contexto inicial é a família, depois a família agrega como se fosse um gráfico de círculos convergentes, agrega um espaço maior quando a criança tem interação com a vizinhança. Depois dessa vizinhança, provavelmente vai ter dentro do espaço da vizinhança uma instituição que é a escola. Então, a criança sai de um microsistema para um mesossistema, que é de facto um sistema intermédio, para o qual a criança tem que, digamos, se dedicar à escola com paixão, no fundo, porque é aí que ela vai apropriar-se das conquistas da humanidade, no fundo, não é? Através dessa educação planificada por pessoas maturas que, no fundo, vão permitir que a criança vá revelar no seu desenvolvimento normal as conquistas da espécie humana. A tal postura bípede, não é? A importância da transformação dos pés e a implicação da locomoção e a implicação da capacidade de explorar, digamos, o espaço envolvente, do espaço envolvente ao continente, do continente ao planeta todo, e, portanto, essa capacidade de exploração motora, locomotora, quase baseada numa capacidade de caminhada longa e de maratona longa, vai permitir que a espécie humana conheça outros meios, outros envolvimentos, outros climas, e, portanto, tem que se adaptar nessa expansão impressionante pelo planeta todo, não é? Isso terá muito a ver com a sociogênese, não é? O que é que a gente bebe exatamente dos outros, que são maturos, visto que a criança, quando nasce, é totalmente dependente, não é? Destes dois componentes, a cultura de um lado e a natura do outro, natura como a expressão, digamos, da natureza, digamos, à qual nós pertencemos. Nós somos um animal cultural, um animal social, o chamado vertebrado dominante, que depois da conquista dos pés, para uma locomoção bípede, liberta as mãos e vai ter, portanto, um dispositivo
extremamente impressionante e criativo, que é um periférico inteligente do cérebro e que vai fazer com que essa mão, para além de recolher com afeto as crias e tratar com, digamos, singeleza, calor, segurança, etc., essa mão depois também tem que ser capaz de modificar pedras e paus para conseguir que os limites do corpo sejam superados através da capacidade única da espécie humana de inventar objetos, inventar utensílios, inventar ferramentas para conseguir ter uma interação com o mundo natural mais complexa e, portanto, com melhores condições de sobrevivência. Não é? E, portanto, essa condição são quase 2 cheques que a gente recebe à nascença, que são de uma importância capital, para depois a criança, por si própria, um ser único, um ser evolutivo, um ser total, não é possível dividir na tal visão cartesiana, que ainda é muito divulgada nos nossos tempos, que é separar o inseparável, porque nós somos um organismo que é uma joia que tem 4 diamantes por lapidar e que a educação ao longo da infância e ao longo da adolescência, que são as mais prolongadas de qualquer outra espécie, vão permitir exatamente limar, no fundo, e tornando exatamente esses diamantes brutos em diamantes trabalhados com imensas, digamos, conexões e com imensas, digamos, interações, não é? Que é a relação corpo-motricidade, que são mediadas depois pela pele, a pele como a nossa fronteira complexa entre o mundo interior e o mundo exterior, porque nós passamos a ter características, ao contrário das outras espécies primatóides, uma pele sem pelos, e portanto isso vai nos dotar de milhões e milhões de células que permitem ser altamente sensíveis a determinado tipo de propriedades do corpo e dos objetos, não é? Desde a capacidade da pressão, do volume, do peso, da rugosidade, da suavidade, todas essas, digamos, propriedades que a gente adquire dos objetos exatamente pelo sistema tátil, que é exatamente enriquecido pela motricidade, chamada a sinestesia, no fundo, e vai depois envolver um enriquecimento muito complexo entre a pele, os músculos e os tendões e as articulações com o cérebro, que acaba por construir no seu interior, digamos, uma topografia extremamente complexa, que é a emergência da noção do eu, da noção que temos consciência que temos um corpo e que temos consciência que temos consciência, no fundo. E essa noção básica da psicomotricidade, a tal somatognose, a tal noção, a tal metanoção do corpo, que é capaz de ser reconhecido nas suas partes, na sua anatomia, na sua estrutura, no seu funcionamento, e isso vai envolver uma espécie de autoconhecimento do ser humano. Não é? Esse autoconhecimento parte do princípio que não tem unhas letais nem dentes letais e, portanto, passa a ser uma presa em vez de ser um predador, no fundo, não é? Então, é a inteligência que é recebida da motricidade na relação com os objetos, na relação com pedras, por exemplo, que permite o batimento de 2 pedras 150 vezes, seguidas numa dimensão espaço-temporal intencional, chegar a um objeto que tem uma função extraordinária, que permite partir, permite amassar, permite separar, permite juntar e, portanto, tem um machado, de facto, uma ferramenta que permite resolver muitos problemas de habitação, muitos problemas de alimentação e muitos problemas, naturalmente, de captação de alimentos, não é? Agora, o ser humano,
para além dos alimentos fixos, que são os tubérculos e os frutos, que não são complexos em termos de motricidade para serem adquiridos, o ser humano tornou-se caçador. Ao tornar-se caçador, que é a expressão máxima de uma auto-organização psicomotora única e que nos caracteriza, porque o ser caçador é ser exímio em lançamento de objetos, em construção de ratoeiras, de armadilhas, de domínio do fogo, para conseguir, de facto, um ser frágil. Por isso, tem que saber coorganizar-se em termos motores e corpóreos com os outros, daí a nossa relação com os outros ser de uma maior magnitude emocional do que as outras espécies, porque nós não somos ninguém sem a relação próxima do outro. O outro é a construção do nosso eu, daí a importância da relação mãe-filho, depois mais tarde da relação pai-filho, depois da relação, digamos, do professor com o aluno, depois da relação com, digamos, o experiente, o ser maturo com o ser inexperiente, que acaba por transmissão cultural entre gerações, algo único da espécie, porque somos a única espécie que ensina, nenhuma outra espécie ensina, algumas aprendem, mas nós temos esse dom, essa paciência, essa intencionalidade, essa transcendência, eu diria, esse afeto, no fundo, esse coração para conseguir dotar seres indefesos, seres imaturos, de competências de sobrevivência e competências, portanto, que permitam a reprodução e a manutenção da espécie, não é? Através de um processo que é a ontogênese, propriamente, não é? Esta ontogênese hoje provavelmente já chega aos 100 anos, não é? Teremos hoje que olhar muito para os centenários e as pessoas que dão exemplo de que, apesar do nosso organismo não ser, digamos, imortal, ele vai apresentar, de acordo com o que a gente desenvolveu, estilos de vida, de acordo com a nossa, os hábitos, no fundo, de acordo com a nossa alimentação, nós vamos adquirindo exatamente um determinado tipo de competências que têm que ser passadas para gerações, digamos, imaturas, porque vai acontecer que nós vamos ter um processo de desmontagem, de involução, não de evolução, de desdesenvolvimento, que se vai traduzir exatamente no chamado envelhecimento, na longevidade, que não é uma longevidade, digamos, interminável, mas ela tem, digamos, a nível genético, a condição exatamente de mortalidade, no fundo, não é? E, portanto, essa dimensão de complexidade biológica, de complexidade, digamos, também social, da própria relação que está associada, de facto, aos estudos do envelhecimento, não é? Nós temos aqui algo que é extremamente complexo, porque nós temos dois olhos que permitem perceber que qualquer assunto que a gente possa tratar, a gente pode ter, digamos, a visão, digamos, dialética, não é? A visão da beleza, digamos, que é esta evolução, envelhecer bem, envelhecer, digamos, feliz, envelhecer de forma serena, de forma ativa, que é exatamente radiosa e que permite essa longevidade, ao contrário do que pode acontecer, como a gente sabe dos grandes problemas que estão ocorrendo com maior frequência com as demências, não é? A mais terrível é a Alzheimer, mas há outras, a Huntington, a Levy, etc., em que o risco de ocorrer essa desmontagem de
toda esta organização, digamos, triunfante, adaptativa que o ser humano teve, evidentemente que isto não vai permanecer sempre em alto rendimento, em alta excelência, no fundo, não é? Porque nós vamos, de certa maneira, perder, digamos, qualidades, faculdades, não é? E, portanto, o ser humano tem que aprender, provavelmente, a envelhecer, porque é uma aprendizagem de uma importância capital, porque se essa aprendizagem é baseada no azedume, na revolta, no desconforto, na falta de aceitação da perda dessas faculdades, quer motoras, quer cognitivas, quer sociais, quer emocionais, isso pode, evidentemente, gerar na pessoa que não está preparada para o envelhecimento, exatamente, perturbações de caráter psiquiátrico muito complexo, ansiedade, depressão, Professor, e todas essas coisas. Isso é o campo todo da retrogênese que está, evidentemente, enquadrada em estudar aquele momento até de desdesenvolvimento até à morte propriamente dita, não é? E, portanto, isso terá a ver com o papel da retrogênese numa altura em que na população mundial provavelmente haverá 3 pessoas com mais de 65 anos por cada criança, não é? exato. O que quer dizer que por volta de 2050 provavelmente haverá uma inversão demográfica e o problema tornar-se-á bastante mais complexo. Terá que haver uma política de saúde pública em que a atenção pelos séniores tem que ser planificada a tempo e horas, e não só quando as pessoas têm 75 ou têm 80 anos, mas exatamente serem as pessoas educadas que o seu desenvolvimento tem uma outra faceta que não é tão luzidia, que não é tão, digamos, alindosa, não é tão, de facto, bela. E, portanto, a gente tem que ter lucidez de que haverá exatamente agora que assumir campos de inevitabilidade, do declínio, do surgimento de doenças, talvez de sofrimento, talvez de perda de pessoas muito íntimas, que tornam o espírito vazio dessas pessoas e, portanto, de um luto da juventude que tem que ser aprendido a longo prazo, no fundo. Daí a importância de um curso como o curso que a CIDA lança, primeiro talvez no Brasil, não sei se na América Latina, no fundo, não nos Estados Unidos, porque eu estive nos Estados Unidos tirando o meu curso de dificuldades de aprendizagem, em que já se relacionava a temática de dificuldades de aprendizagem, não apenas na criança, mas no adulto e no sénior, para, de facto, ter uma visão total of life, não é? A visão da vida na sua dimensão, de subir a montanha e depois também, como dizem os japoneses, de descer a montanha, não é? E saber descer a montanha com serenidade, com gratidão, com uma bênção, porque de certa forma estar com uma idade tão avançada é quase um milagre, no fundo, não é? E, portanto, a importância de um curso de pós-graduação de gerontopsicomotricidade vai-nos remeter para refletir sobre todos esses aspectos que o campo de estudo proporciona, no fundo, o tempo gerontopsicomotricidade. Eu agora levaria a tomada de consciência, dada a minha preocupação de juntar à psicomotricidade a informação que é prestada pela neurologia, portanto, seria uma
neuropsicomotricidade, não é? Para que, de facto, tivesse essa visão que não muito centrada no corpo, no fundo, mas de uma preocupação de facto muito profunda e fina sobre o espírito, sobre o psíquico das pessoas da terceira idade, no fundo, não é? E, portanto, a formação de um profissional em psicomotricidade tem tanta importância como trabalhar com bebés ou com crianças de pequena idade, como trabalhar com séniores de 75, 80 ou 90 anos, não é? E daí a importância, de facto, de fundamentação transdisciplinar, de cruzamento de várias ciências, para nós compreendermos este período de vida que tem exatamente essa implicação temos que enfrentar pessoalmente em cada um de nós, no nosso isolamento reflexivo, na nossa individuação, como dizia o Jung, no fundo, de que nós vamos envelhecer, no fundo, não vamos ficar eternamente jovens, nem os chips que a gente pode pôr, cosméticos, nem os cremes que a gente pode pôr, vai-nos dar exatamente a juventude por qual a gente passou, no fundo, não é? E, portanto, esse milagre que é a vida, evidentemente tem um terminal, de facto, que é expectável e que é inevitável, em qual todos nós nos devemos preparar, não só de forma, digamos, neuropsicomotora, mas também de forma, digamos, espiritual, meditativa, reflexiva, no fundo. Sim. Professor, brilhante a sua colocação, inclusive até tentei lhe colocar alguma coisa que o senhor na sequência já colocou, que é a importância de formação profissional para lidar com esses idosos, que a cada dia aumenta tanto no mundo inteiro. Daria para o senhor me colocar 5 principais quesitos para um bom profissional lidar com o idoso? Quais seriam 5 características que o senhor consideraria importantes para um bom profissional lidar com a heterogênese psicomotora? Porque, por exemplo, eu tenho para mim uma diferença muito grande entre o que é um cuidador e o que é um geronto psicomotricista. Para mim é uma grande diferença. E eu acho que o cuidador também precisa de cuidados. Então, me deixa um pouco inquieta a formação de um geronto psicomotricista. Eu acho que ele é um profissional que precisa-se muito hoje no nosso mercado junto ao cuidado com o idoso. Ou seja, nós, a dimensão, digamos, de profissionais no âmbito da gerontoneuropsicomotricidade, ou se quisermos, o conceito da heterogênese fica, digamos, mais amplo, mais, digamos, abrangente, no fundo, não é? Tem a implicação de que... Desculpe que eu estou com um problema pulmonar. Tem a ver com o que é essa dimensão do cuidador. Provavelmente estará muito mais próximo de uma intervenção já sobre uma questão de saúde, digamos, em risco, ou digamos em situação, digamos, tipo crónica, não é assim? E, portanto, de um contexto provavelmente já hospitalar, digamos assim. O especialista em psicomotricidade será uma espécie de prevenção exatamente do envelhecimento, digamos, precoce, no fundo, não é? E, portanto, essa dimensão vai, para já, ter que envolver na formação pessoal do profissional uma implicação muito forte sobre o que é a relação
humana em termos exatamente com pessoas de idade avançada, porque é sabido que muitas vezes a pessoa de idade avançada é marginalizada, digamos assim, não é? Digamos que há uma imagem que é encapsulada do que é a velhice, no fundo, não é? E, de certa forma, nós todos também teremos, de acordo com o Spinoza, a tal função do conatus, a função conativa, a tal intencionalidade vital que nos quer pôr sempre, digamos, com vitalidade, com energia. E, portanto, há pessoa... Perdão. Há pessoa com idade avançada é, de facto, ter atenção que ele pode estar numa dimensão de solidão extremamente complexa e que essa solidão pode ter risco acrescido de cancro, não é? E de problemas sociais que matam tanto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que o tabagismo e a obesidade, não é? E, portanto, nós estamos aqui falando na possibilidade de arrancar as pessoas de suas casas ou ir às suas casas e dotar-lhes de uma certa intervenção itinerante de uma atividade, digamos, bradicinética, porque nestas idades teremos que adotar o grande conhecimento chinês com o Tai Chi e a meditação e o yoga, digamos, indiano, que tem, digamos, a beleza de dotar a motoricidade não com uma explosão hiperativa e impulsiva, mas, pelo contrário, o confronto com o silêncio, o confronto com a dimensão da temporalidade da motoricidade. Como é que ela se inicia, como é que ela se desenrola passo a passo num plano determinado pelo cérebro, não é? E depois como é que ela pode ser controlada inibitoriamente, no fundo, não é? E, portanto, isto vai ter que envolver uma formação em funções executivas, não é? Porque está aqui no Sénar uma intervenção muito complexa nas funções executivas, no fundo, são as funções mais avançadas e, digamos, mais lentas a ser adquiridas pelo ser humano e que têm uma importância capital, no fundo, ser trabalhadas pelo profissional desta área. A outra é exatamente a importância da inteligência emocional e a importância da cognição social, no fundo, não é? Nós estamos a trabalhar com pessoas que estão numa base de vulnerabilidade, no fundo, não é? E, portanto, se não houver essa empatia e esse altruísmo, digamos, como natureza da personalidade do psicometricista, que às vezes a gente vê que não é o que se passa com cuidadores, porque às vezes não têm a noção da importância do toque, não têm a importância da noção da ternura, da interação de dois corpos, no sentido de vestir a pessoa, no sentido de a lavar, no sentido de alimentar. Tudo isto vai ter que ter, digamos, uma caracterização de grande importância, não de minimizar a autonomia da pessoa sénior, que isso pode ser uma espécie reconhecido como uma espécie de autoagressão à sua pessoa, mas terá que haver, evidentemente, da parte do profissional que tem que trabalhar com seres humanos que provavelmente têm já experiência, de facto, da solidão, a experiência de afastamento, de problemas, provavelmente, de interrogação
se foram bem amados ou mal amados durante a vida, no fundo, não é? Vai haver momentos de reflexão em que a gente passa em revista a totalidade da nossa vida, no fundo, não é? E a forma como a gente lidou com os outros e os outros lidaram connosco, no fundo, não é? E isso terá muito a ver, de facto, com o significado humano do que é a perda da autonomia. Essa perda da autonomia pode ser com a gestão da conta bancária, pode ser com a higiene, digamos, de casa ou com a própria higiene já pessoal. E, portanto, quando se dão esses momentos, digamos que as famílias têm dois caminhos. Ou, de certa maneira, reorganizam-se e permitem que a pessoa não vá parar a lares, porque os lares muitas vezes são construídos sem afeto, assustam a muita gente, porque há a imprensa, a mídia, dá muitos exemplos, de facto, de maus tratos nesses lares, e, portanto, a pessoa que está a tomar consciência dos meios de comunicação de que na fase terminal não há, assim, condições de segurança, de afeto, e que fica isolado, não tem visitas, e que os filhos têm muito que fazer e trabalhar, não tem relações com netos, nem com crianças de idade muito precoce, evidentemente que essa questão de isolamento social pode ter implicações muito graves a nível das funções mentais, no fundo. Não é? E, portanto, a outra será os profissionais conhecerem muito bem o sistema operacional psicomotor humano, não é? O ser humano é dotado de uma tríade de 3 sistemas fundamentais. É quase a tríade para escrever, não é? O indicador, o médio e o polegar. Esta tríade, de facto, é extremamente importante no sistema operativo psicomotor, tem a ver com a mobilidade, com a autonomia, com a vida ativa, no fundo. Depois tem com o sistema operativo emocional, tudo que tem a ver com a inteligência emocional, a inteligência relacional e, portanto, o bem-estar mental, relacional e emocional, que é extremamente importante, não é? A teoria da mente, o papel do sistema de recompensas, a questão, digamos, da empatia, a importância da empatia, a importância de que a empatia nos profissionais da área da psicomotricidade, no meu campo, não podem apenas colocá-la sob um ponto de vista verbal. Eles têm também que perceber que o seu corpo é um sistema de comunicação primitivo, mas profundo e sincero, desde o olhar, desde o toque, desde o contacto, desde o abraço, desde a ternura, a carícia, desde a interação exatamente corpórea que caracteriza a humanidade, no fundo, que é de uma importância capital ser feita, digamos, e estabelecida também a esse nível. Não é? E depois o terceiro sistema operativo, que é o cognitivo, não é? Que terá muito a ver com a importância dos profissionais da nossa área não se preocuparem com a eficácia, com o rendimento, nem com o desporto, não é? Porque pode trazer até consequências articulares muito complexas. Portanto, aqui temos que ser reinventores de processos que permitam a ativação da tonicidade, da proprioceptividade, da sinestesia, de forma lenta, de forma, digamos, doce, não é? E que terá muito a ver com o primeiro fator psicomotor que a gente estuda na avaliação dinâmica da psicomotricidade. Não é? Depois uma importância muito grande em saber dotar a capacidade de relaxamento, não é? A autorrelaxação, digamos, interiorizada, não é? E, portanto, a possibilidade de renovar
os métodos de Jacobson e de Schultz e da Azurea Guerra e de Vitose e de outros autores para conseguir que as pessoas se deitem no ginásio e tomem consciência com funções vitais do seu próprio organismo. Provavelmente até uma espécie de diálogo com as suas dores, no fundo, não é? O diálogo com a sua história, digamos, da dor, não é? Porque não é possível uma pessoa de 80 anos não ter sentido a fenomenologia da dor, no fundo, não é? E, portanto, não ter uma memória de sofrimento, no fundo. Então, essa relaxação, esse cuidado com o toque, esse cuidado com a respiração, conseguir essa autorregulação dessas funções vitais por meio, não dos substratos neurológicos primários, não é? Que são os do tronco cerebral, mas com os substratos neurológicos mais complexos, que são o córtex pré-frontal, que permitem que a pessoa esteja num diálogo de introspeção profunda com o seu corpo, com a sua anatomia, com a sua fisiologia, com a sua longevidade e digamos, como que tomando consciência da gratidão de estar, digamos, ainda ativa e de estar ainda em condições de se mobilizar, mas, digamos, tendo em atenção muito a dimensão da tonicidade, essa oscilação e essa plasticidade da hipotonia para a eutonia, para a hipertonia. E saber, digamos, modular estas três condições dessa vitalidade, digamos, da nossa pele, a vitalidade do nosso córtex, a vitalidade das nossas vísceras e dos nossos músculos, que têm a ver com essa energia tónica que pode ser modelada exatamente pelo profissional de psicomotricidade. Outra questão muito importante do profissional de psicomotricidade é ter um cuidado muito especial pela equilibração, no fundo, não é? É conhecido que a partir dos 75 anos há uma percentagem de risco muito complexa de fratura da cabeça do fémur e das implicações que isso tem. Porque o cerebelo sofre, digamos, uma perda imensa de células e de conexões neuronais, exatamente porque, por hábito, as pessoas não trabalham conscientemente a imobilidade, digamos, o equilíbrio estático, unipedal, bipedal, unidirecional, com os olhos abertos, mas depois com os olhos fechados, com essa, digamos, reativação a áreas do cérebro que provavelmente durante 20, 30 anos ficaram inativas, no fundo, não é? E que podem ser causadas exatamente de quedas também. É a própria, os passeios que são feitos muitas vezes com tremendas irregularidades, a marcha dos séniores já não tem a trição calcanídrica, plantígrada e digital, que é a tal reação que o dedo grande do pé faz contra o solo para, de facto, projetar a queda, no fundo, da outra perna, porque, no fundo, a marcha é uma queda, mas é uma queda controlada e, portanto, esse controle tem que ser trabalhado diariamente. E à medida que a pessoa é mais idosa, digamos assim, maior rigor tem que ser trabalhado a esse nível. Criar superfícies que não são duras, para que, tipo colchão de praia, em que os reflexos posturais sejam excepcionalmente ativados, com imensa segurança, naturalmente, para, de facto, reativar essas potencialidades. A live não vai dar conta desta aula toda. Eu estou preocupada. Não, no fundo, fazer uma relação direta com os profissionais que conhecem
os fatores psicomotores, porque são, digamos, as colunas, digamos, funcionais dos Sem vários dúvida substratos do nenhuma. cérebro, não é? E, portanto, se não forem Sem dúvida. trabalhadas, há muitos psicometricistas que não têm essa atenção sobre o sistema psicomotor humano, nem sabem o que é que isso quer dizer, e, portanto, Verdade. trabalham como se fosse uma educação física que, às vezes, privilegia fatores de força, de elasticidade, de flexibilidade, às vezes com problemas depois articulares e ligamentosos altamente complexos. E, portanto, cuidado, porque aqui em Portugal eu já vi muito psicometricista, em vez de fazer bem, fazer mal. E, portanto, isso tem muito a ver com uma bradicinésia e, portanto, isso tem que serem educados na lentidão, na serenidade, no silêncio. E, portanto, essa busca da movimentação, como a gente vê no Tai Chi, não é? E, portanto, o Tai Chi é, digamos, talvez a fundamentação teórica mais brilhante sobre o envelhecimento em relação às questões do corpo e, portanto, essa formação tem que ser adquirida pelas pessoas que trabalham com pessoas dessas. E depois, uma coisa que me preocupa muito é a lateralização na terceira idade, não é? Os seres humanos têm que ter um GPS no cérebro, não é? E uma das coisas que não se Exato. sabe para as investigações do Alzheimer é que eles perdem o GPS, no fundo. O que é o GPS? GPS quer dizer Global Positional System. Não é um sistema posicional global que eu me refiro. Eu refiro-me a um sistema posicional Como a vida, individual, né? egocêntrico e, portanto, centrado no ego, no ser limite da pele, no seu universo interno, e depois alocêntrico, já numa dimensão à volta exatamente do corpo, e depois, então, geocêntrico, se quiser, já numa dimensão espacial de magnitude mais transcendente, no fundo. Isso tem muito a ver com a relação com a somatognose, naturalmente, e, naturalmente, também com a importância do trabalho da memória espacial, da memória rítmica e, provavelmente, de termos atenção ao vocabulário das pessoas da terceira idade. Portanto, o psicometricista tem que preocupar-se muito com o desenvolvimento ou a manutenção, se quisermos assim, de instrumentos verbais, no fundo, não é? Como a pessoa tem que dar expressão verbal da experiência que está a ter na relaxação ou na inspiração profunda, que imagens ela associou, digamos, à atividade corpórea que esteve a fazer, ou seja, pôr a mente, digamos, ao serviço do corpo, através de pôr as pessoas a falar e partilhar com outro grupo, com as pessoas do grupo, de um pequeno grupo, porque isso é muito importante em termos de sociabilização, da rede social e dimensão do espaço e do tempo. E depois, naturalmente, preocupação muito com a praxia global, muito cuidado com o desporto, não é? Eu, para mim, iria mais para uma visão do jogo, do aspecto lúdico, com objetos adaptados em termos de dimensão, de volume, de peso, de rugosidade, etc., para manter o sistema áptico em plena atividade, no fundo, não é? E depois sentar o sénior numa cadeira e trabalhar depois numa secretária a praxia fina, não é? A importância da velocidade interdigital, a importância da independência digital, a importância, digamos, de rapid movement, movimentos rápidos da sequência das mãos, não é? Os batimentos sequenciais que são muito importantes para ter um processo de planificação mental e depois um processo de execução motora, no fundo, não é? Isso é extremamente importante para a ativação, digamos, do sistema psicomotor na sua totalidade, no fundo, não é? Ter uma grande preocupação com o desenvolvimento do sistema tátil, no fundo, que sabe-se que as células de Merker
do Ruffini vão perder-se na pele da pessoa Senner, numa quantificação impressionante, onde a criança tem numa dada área 80, digamos, células com essas características, o Senner tem 4, no fundo, não é? E, portanto, nós estamos com uma grande preocupação também de tratar desse grande órgão que normalmente é esquecido, que é a pele. A importância de trabalhar a pele na sua totalidade, com vários objetos que permitam, digamos, sensações agradáveis, provavelmente cócegas, provavelmente sorrisos, provavelmente sensações, digamos, de profundidade dérmica e naturalmente epidérmica, não é? Isso tudo pode, uma conjugação com a relaxação, ser perfeitamente trabalhado, não é? Por outro lado, finalmente, o profissional deve dar uma noção, digamos, de como é que a longevidade tem sucesso, não é? Quase o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é? Comer menos, Verdade. Mais atividade, mais movimento, caminhada, andar, nadar, tudo com uma grande consciência da tranquilidade, nada de suar, nada de transpirações abruptas que podem provocar até alterações cardiovasculares e coisas no género. Isto tem que ser tudo numa base da serenidade, da serenidade, no fundo, não é? E depois, naturalmente, preocupações com o sono, a importância do sono, porque é sabido que quem dorme menos de 6 horas vai ter mais probabilidades de declínios cognitivos e, portanto, temos que cuidar dessas pessoas no sentido até delas terem processos de autorrelaxação indutores do sono, que eles possam aprender e praticar na sua própria casa no momento antes de adormecer e, consequentemente, por último, aprender coisas novas. Aprender coisas novas. Ou seja, criar novas redes neuronais, criar arborizações dendríticas, criar provavelmente crescimento axónico e, no fundo, digamos, renovar as redes neuronais. Então, que não tenho jeito para música, vai ter que aprender música. Não tenho jeito para pintura, vai ter que aprender pintura. E isso é muito importante, o nosso cérebro ser confrontado com a novidade de novas aprendizagens. Isso é e o senhor provou isso hoje, não é? O senhor provou isso hoje. Para todo mundo saber, o professor Vitor fez a primeira live dele comigo pelo Instagram. E aí, tudo que ele fez depois, ele fez pelo Zoom. E hoje, ele voltou a fazer a live pelo Instagram, lutou, que ele não queria, que ele queria fazer pelo Zoom, e hoje ele voltou a fazer pelo Instagram. Essa luta então, ele provou comigo a psicomotricidade. Lindo! Isso já sabe que qualquer atividade para uma pessoa ou para outra, que tem 10.000 horas para ela, isso é uma coisa muito simples. Cozinhar, pintar ou ser cirurgião. Para uma pessoa que não tem experiência de cirurgião, nem de cozinheiro, nem pintor, evidentemente que ele vai ter que saber sofrer nesse processo de aprendizagem, não é? Sabendo que... E você provou hoje isso. Isso é exatamente o resultado de eu ter que ter mais solicitações para eu saber usar com mais fluência exatamente o Instagram, porque eu usei o Instagram. E travou, vai parar, gente, vai parar aqui. O que está acontecendo? A internet dele está ruim. Professor, está travando um pouquinho a sua internet. Pessoal, está travando a internet dele, não é a minha.
Ai, gente, pelo amor de Deus, eu quero falar com ele sobre tudo que ele falou. É a internet dele. Pessoal, não saiam. Eu acho que a internet dele está travando. Bom, pessoal, vamos tentar ver se ele consegue entrar novamente para a gente poder terminar, porque foi muito, muito triste fechar desse jeito. Vamos ver se ele consegue entrar. Ai, vai entrar. Aí, professor, seria falta de educação a gente não terminar essa live com uma verdadeira aula de gerontopsicomotricidade. Olha, o que eu quero lhe dizer, amei, amamos, o Brasil amou. Eu tenho muita coisa para dizer, pelo amor de Deus. Primeiro lugar, eu acho que gratidão é muito pequeno para eu lhe dizer que eu estou imensa de gratidão e nós todos brasileiros estamos. Eu quero te dizer como aluna, que sempre fui, que o curso ele está completamente fiel a tudo que você nos ensinou. Então, tudo que você disse aqui hoje, esse curso reza na íntegra tudo que você colocou. Eu tinha até anotado aqui para me comprometer publicamente com você que um bom gerontopsicomotricista, ele precisa conhecer todo o processo de envelhecimento humano, ele precisa saber criar um bom programa gerontopsicomotor, que possa fazer boas intervenções, não só com idosos que já estejam fragilizados, mas principalmente com idosos ativos, no sentido preventivo, porque nós temos bons programas para idosos que já estão com patologias. O que falta, eu percebo muito, é que não há programas para idosos sãos, para idosos que estão envelhecendo e não vão ficar com patologias, simplesmente estão envelhecendo, estão perdendo, estão com modificações anatômicas, estão com modificações cognitivas, estão com modificações emocionais, estão com modificações sociais em função de uma sociedade que os exclui, estão com modificações funcionais e que precisam de bons programas, e bons programas psicomotores. E uma coisa importantíssima que o senhor nos ensinou brilhantemente é fazer uma boa avaliação da retrogênese psicomotora. Então, isso nós conseguimos colocar no nosso curso de uma forma brilhante. E fora tudo isso, professora, a gente conseguiu colocar muitas disciplinas, desde nutrição, direitos do idoso, neurociência, aspectos emocionais, aspectos cognitivos e executivos. Então, é um curso com 17 disciplinas que nos encareceu bastante para transformar um curso dentro de padrões de qualidade. Convidamos Juan Miller para fazer um trabalho de formação corporal com esse gerontopsicomotricista, e eu tenho uma gratidão tão grande, por tudo que nesses 25 anos dos estudos que o senhor nos trouxe, nos fez nós podermos trabalhar com idosos aqui no Brasil com tamanha qualidade. Então, eu acho que esse curso tinha que ter o seu nome e tinha que ser inaugurado pelo senhor. Eu só lamento muito essa pandemia, porque o meu maior desejo era tê-lo presencialmente aqui, era ter o senhor aqui e recebê-lo aqui para poder essa aula inaugural acontecer com a sua presença. Mas, infelizmente, a pandemia nos impossibilitou disso. Mas eu tenho certeza que
o ano que vem, talvez, a gente possa tê-lo aqui e o senhor vai ser um convidado de honra para as nossas aulas, e elas vão ser brilhantes com a sua presença, tá? Então, muito obrigado por toda a tua sabedoria, por tudo aquilo que o senhor sempre nos ofereceu de melhor. E outra coisa importante que está acontecendo no Brasil é o seu livro, que a Rossana Pugliese nos ofereceu a honra de poder escrever um capítulo. Ele foi lançado ontem e a gente vai ter um congresso agora em breve, que a gente vai poder estar com o senhor novamente. Então, muito obrigado. O senhor é uma referência mundial em psicomotricidade, e dentro da psicomotricidade brasileira, o senhor é uma presença nobre, muito nobre para nós. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo, de coração. Para mim está novamente prejudicada a sua internet. Não sei se o senhor está me escutando. Pessoal, será que ele está nos escutando? Professor, o senhor está nos escutando? Ele não está escutando, né? Ai, que pena. Travou de novo, né? Pessoal, que pena, mas a internet dele realmente travou de novo. Travou de novo. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem presentes. Todos que tiverem interesse em saber do curso, é só entrar no nosso site ou entrar em contato conosco na Associação Vencer. Muito obrigado pela presença. Me perdoem, mas desta vez não foi a internet brasileira que nos impediu. Foi a internet portuguesa. Eu vou fazer contato direto com o professor. Tem um presentinho no store? Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. E o professor é um querido, um amado, que já está eternizado aqui conosco. Eu vou ligar pessoalmente para ele. De novo. Deu para escutar tudo o que eu falei? Não deu? Deu para escutar umas coisas, depois interrompia, depois eu... Muito tranquilo, que tudo que escreveu, tudo que estudou, tudo que pesquisou, você tem discípulos aqui praticando isso. Tenha certeza disso. Tá bom? O nosso objetivo, no fundo, não é? A nossa função social pelas novas gerações, não é? Transmitir esse conhecimento para depois progredirem e aprofundarem ainda mais.